Olá, hoje vamos apresentar o trabalho sobre a RDC 318, de 6 de novembro de 2019. O grupo 2B é composto por mim, Nayara, pelo Gabriel e Matheus. Primeiro vamos definir o que é estabilidade. Segundo a OMS, estabilidade é a capacidade do produto farmacêutico manter as suas propriedades químicas, físicas, microbiológicas e biofarmacêuticas dentro dos limites especificados durante todo o seu prazo de validade. Já segundo a Anvisa, estabilidade é o estudo projetado para testar e prover evidência quanto à variação da qualidade de IFAs ou medicamentos em função do tempo, diante da influência de uma variedade de fatores ambientais, tais como temperatura, umidade e luz, além de outros fatores relacionados ao próprio. No estudo de estabilidade, temos como objetivo conhecer profundamente o produto, quais as condições que levam à degradação, se teremos ou não formação de resíduo tóxico, e, enfim, o perfil de estabilidade. Temos diversos tipos de estabilidades, como físicas, químicas, microbiológicas, terapêuticas e toxicológicas. E a partir desses elementos, teremos um acúmulo de dados que nos auxiliará no estudo de estabilidade. Temos diversos fatores que influenciam a estabilidade, como os fatores internos e externos. Entre os fatores internos, temos os fatores inerentes ao medicamento, como reações de degradação, interações entre os componentes, interações com o material de embalagem. Já os fatores externos, temos a temperatura, a luz e a umidade. A RDC 318 tem como finalidade estabelecer critérios para estudos de estabilidade, seja em IFAs, medicamentos novos, inovadores, genéricos, similares, dinamizados, específicos, de notificação simplificada, fitoterápicos e radiofármacos. Aqui nós temos uma linha do tempo até chegar à RDC 318 de 2019. A primeira legislação brasileira sobre estabilidade foi publicada pela Anvisa, foi em 2002 e foi a RE número 485. A RE 560 também foi publicada no ano de 2002 e foi uma atualização da anterior, e com isso a anterior foi revogada. A RE 899 é um guia para validação de métodos analíticos e bioanalíticos. A RDC 398 aborda novos conceitos, exigências e inclui outros fatores que também afetam a estabilidade, inerentes ao próprio produto, e não somente fatores ambientais, como nas versões anteriores. A RE 01 autoriza a publicação do Guia para a realização de estudos de estabilidade. A Instrução Normativa número 4 autoriza o regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos fabricantes de produtos destinados à alimentação animal e o roteiro de expensão. O informe técnico número 1 estabelece um esclarecimento sobre o item 2.9 do anexo da RE número 1 de 2005 e trata do guia para a realização dos estudos de estabilidade. A RDC número 45 dispõe sobre a realização de estudos de estabilidade de insumos farmacêuticos ativos. A RDC número 53 de 2015 estabelece parâmetros para a notificação, identificação e qualificação de produtos de degradação e medicamentos com substâncias ativas sintéticas e semissintéticas, classificados como novos, genéricos e similares, e dá outras providências. Agora nós vamos falar propriamente sobre os estudos de estabilidade em medicamentos, e eles têm como finalidade avaliar a qualidade, a eficácia e a segurança do medicamento, sob influência de diversos fatores que já foram citados, como tempo, temperatura e umidade. Como já citado, no estudo de estabilidade do medicamento, devem ser testados todos os atributos de qualidade que têm um impacto potencial na qualidade, na eficácia e na segurança, e que possam sofrer mudança por influência do tempo, temperatura e umidade ou qualquer outro fator de exposição. Nesse estudo de estabilidade, deve ser confeccionado um protocolo e ou um relatório de estudo de estabilidade. Esse protocolo ele determina os testes, a frequência e os limites de aceitação. E no mesmo devem conter as seguintes informações: o nome do medicamento e identificação do insumo farmacêutico,
os testes a serem realizados e as especificações de estabilidade e o cronograma de execução. As seguintes características do lote submetido ao estudo devem ser o nome e endereço do fabricante no medicamento, o processo de fabricação, quando houver mais de um, o tamanho do lote e as condições de estudo, e métodos analíticos indicativos de estabilidade utilizados para todos os testes. Além disso, também o material do acondicionamento primário. O relatório do estudo de estabilidade vai apresentar em forma de tabela os resultados obtidos a partir da avaliação conduzida de acordo com o estabelecido no protocolo. Essas são apresentadas nesse anexo 2 as condições de armazenamento, onde são determinadas a temperatura, como é acondicionado e qual tipo de estudo é efetuado. Bom, no relatório do estudo de estabilidade, ele deve conter, além das informações constantes no protocolo, a data de fabricação do lote, a apresentação do mesmo, o lote do insumo farmacêutico que foi utilizado, a data de fabricação do insumo farmacêutico, o nome e endereço também do fabricante do insumo farmacêutico utilizado, o lote do produto a granel, quando for aplicável, e quando for um produto intermediário também é necessário o lote dele, o número e tamanho do lote do produto acabado. É importante também deixar determinada a data de início desse estudo, sendo dia, mês e ano, com que frequência os testes foram feitos, e o processo de produção, em caso de houver mais de um processo dentro da produção dele. E, além disso, também são necessários os resultados dos testes, a avaliação estatística dos resultados, quando for aplicável, e a conclusão. Na conclusão, deve ser abordado como a qualidade do medicamento varia ao longo do tempo, em razão da influência das condições dos estudos realizados. É importante também sugerir o prazo de validade do produto e as recomendações quanto às condições de seu armazenamento. O protocolo e o relatório são exigidos para os estudos de estabilidade acelerados, de longa duração, de fotoestabilidade, estudos de estabilidade pós-reconstituição e diluição e estudos de estabilidade em uso, nos casos em que houver necessidade dos mesmos. A apresentação do protocolo é facultativa, e nos casos em que o relatório de estudo esteja completo e contemple as informações requeridas no protocolo. Em relação ao estudo de estabilidade acelerado, ele é determinado com um tempo inicial e é recomendado ser feito no terceiro e no sexto meses de estudo. Nele é avaliado o teor, a quantificação de produtos de degradação, teste de dissolução ou teste de desempenho. Nesse caso, os estudos de dissolução é um indicador importante da capacidade do medicamento de exercer suas funções terapêuticas da melhor maneira possível, assegurando a qualidade e segurança aos pacientes que serão usuários do mesmo. E no estudo de dissolução também, são categorizados de três formas. Ele pode ser determinado, ele permite avaliar a comparação e a cinética e eficiência da dissolução, e ele é determinado de três formas. É um teste de dissolução de ponto único, um ensaio de dissolução de 2 pontos, e também perfis de dissolução. Sendo o perfil de dissolução é obtido através de várias coletas do meio de dissolução em tempos adequados para a determinação da porcentagem do fármaco dissolvido em cada tempo, e por isso é o mais conclusivo. Além disso, também é avaliado o pH e a quantificação de antimicrobianos e antioxidantes. Já no estudo de estabilidade de longa duração, são aplicados os mesmos testes no teste anterior, também determinando o tempo inicial. A diferença que se dá é a questão realmente do tempo, a duração do teste, onde, primeiramente, é efetuada a cada 3 meses durante o primeiro ano, e depois é efetuado a cada 6 meses durante o segundo ano, e vem a ser também feito anualmente a partir do terceiro ano de prazo de validade.
E caso seja necessária qualquer alteração da fórmula e até mesmo do fornecedor de insumos ativos, que exija um novo registro, um novo estudo de estabilidade deverá ser realizado. Bom, então esses estudos eles oferecem os seus resultados, né? E o analista, então, ele faz um compilado desses resultados e analisa eles estatisticamente para buscar mudanças significativas. E diante da presença de mudanças significativas, o medicamento é considerado como instável ou com alguma necessidade específica relacionada à sua estabilidade. E o que a RDC 318 prevê como uma mudança significativa? Perda de 5% no teor em relação ao valor inicial ou um resultado fora da especificação para potência por método microbiológico ou imunológico, exceto em medicamentos que contenham um insumo farmacêutico ativo de origem vegetal ou opterápico. Qualquer resultado em qualquer análise que esteja fora do limite especificado é considerado uma mudança significativa. O teste de dissolução com resultado fora do limite especificado para 12 unidades. Alterações significativas no teor dos insumos farmacêuticos ativos vegetais e opterápicos é de 10%. E uma perda de peso maior ou igual a 5% em 3 meses. O estudo de fotoestabilidade, ele consiste em expor o medicamento, o produto, à luz, fora da embalagem primária, primeiro, né? E depois, caso não haja resultados fora da especificação, ele é testado de novo a sua fotossensibilidade, só que dentro da embalagem primária, para verificar se ele é também fotossensível à luz indireta. A reprodutibilidade desse teste se dá diante de produtos que contenham a mesma fórmula e o mesmo processo de produção e que cumpram os requisitos para ser um lote piloto ou um lote industrial. E no caso do estudo de estabilidade de medicamentos dinamizados, como funciona? Medicamentos dinamizados são aqueles referentes à homeopatia. O processo de dinamização, ele é o processo de diluição seguido de agitação. E acontece que o estudo de estabilidade de medicamentos dinamizados, ele pode importar dados dos estudos de estabilidade de outros medicamentos dinamizados, desde que eles cumpram o pré-requisito de serem formas farmacêuticas comparadas. Forma farmacêutica comparada é uma relação que pode existir entre esses dois medicamentos quando eles forem da mesma empresa, compartilharem a mesma forma farmacêutica, os mesmos recipientes, local de fabricação, processo de fabricação e as especificações de embalagem primária. Sendo assim, eles podem importar os dados uns dos outros para que não seja repetido o estudo de estabilidade. E no estudo de estabilidade de medicamento dinamizado, por ele ser um medicamento diluído, é necessário, é preferível que se use aquele que tiver a menor diluição disponível dentre aqueles que são aplicados comercialmente. O rótulo, no que concerne às informações de estabilidade, o rótulo deve conter o prazo de validade ou prazo de reteste para o insumo farmacêutico ativo ou o prazo de validade para o medicamento, condições de armazenamento para o insumo farmacêutico ativo e para o medicamento, sendo que no caso do medicamento, essas condições também devem estar descritas na bula. E também quaisquer outras instruções de armazenamento, de acondicionamento do medicamento para casos de sensibilidade específicas, então instruções específicas, para necessidades específicas. Essas sensibilidades específicas são consideradas sensibilidades específicas, essa listinha aí, fotossensibilidade em exposição completa ou parcial, e nesses dois casos são diferentes e demandariam também abordagens diferentes para o armazenamento, termossensibilidade, medicamentos que requerem reconstituição e diluição, e embalagens multidose, aquelas onde você vai abrir e fechar várias vezes conforme você for pegando as doses do medicamento pouco a pouco. A RDC 318 de 2019 revoga, a partir do momento que ela entra em validação, ela revoga a resolução número 1 de 2005, número 45 de 2012, o item 5.6.3 da RDC número 8 de 2001, a instrução normativa número 4 de 2007 e as orientações de serviço 2 de 2013 e 1 de 2012.
mas é importante definir que essas regras de estudo de estabilidade definidas pela RDC 318 valem para aqueles todos, vários diferentes tipos de medicamentos que a Mayara falou no começo, mas para aqueles de notificação simplificada, essas resoluções, essas regras continuam valendo. Bom, muito obrigado, era isso que a gente tinha para dizer. Essas foram as referências que nós utilizamos, e é isso.